Eu te amo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 23. Vai ser rapidinho. Lucas capítulo 23. A partir do versículo 26. Lucas 23, 26. Diz assim: E quando o conduziram, eles agarraram um sirineu, chamado de Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão de povos o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Jesus estava falando para aquelas mulheres: olha ao redor, filhas, olha ao redor, olha o cenário de horror, olha tudo que está acontecendo comigo, filha. Olha os açoites, olha para a minha face, como está toda destruída. Olha para o meu corpo, como está todo ferido. Vocês estão fazendo isso comigo, que eu não cometi pecado algum, que não fará com vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: virão dias em que as pessoas desejarão o conforto da presença do Senhor e não encontrarão. Elas estarão tão desesperadas que elas desejarão a morte. Quando Jesus fala: montes caiam sobre mim, colinas caiam sobre mim, elas estarão desejando morrer de tamanha angústia. Jesus fala: bem-aventuradas são aquelas mulheres que não geraram, porque as mães verão os seus filhos sendo tomados. É forte. Versículo 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que
que salvem-se a si mesmo. E se de fato o Cristo de vocês, o Cristo de Deus, o escolhido, quem estava ali presente? O povo estava ali observando, olhando tudo, toda aquela injustiça, toda aquela coisa ruim. O povo estava ali observando. Parece que nós estamos olhando isso hoje. O povo está olhando a degradação, está só parado, olhando, admirando, felizes com a miséria. As autoridades estavam o quê? Zombando dele. Os líderes religiosos, aqueles que deveriam carregar a presença, aqueles que deveriam carregar a palavra de Deus, eles estavam zombando de Jesus. E qual era o discurso deles? Que salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Só que eles não entendiam que aquele momento, e que Jesus também nunca precisou se autoafirmar. Jesus aqui me ensina algo, ensina a você. Você não precisa fazer nada para provar para as pessoas quem de fato nós somos em Deus, porque não importa o que você diga, eles nunca crerão e eles nunca acreditarão, porque a pergunta que eles fazem, eles não querem saber da resposta, eles não acreditam em nada do que saia da nossa boca. Não dê pérola aos porcos, assim nos ensinou Jesus. Jesus não precisava provar nada. Satanás tentou uma vez também com Jesus, dizendo: se tu és o filho de Deus, faça isso ou aquilo. Se tu és, se joga daqui. Se tu és. Jesus o repreendeu com a palavra, porque Jesus sabia quem ele era e o que ele estava para fazer aqui neste mundo. Jesus. Igualmente os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. O meu Jesus teve sede e eles ampliaram o nível de maldade, o requinte de crueldade. Em vez de água, lhe deram vinagre. Nós estamos vendo hoje pessoas, cada dia que passa, as pessoas aumentando requintes de crueldade. No momento em que Pilatos coloca diante da decisão do povo, Jesus ou Barrabás, as pessoas escolheram Barrabás. Barrabás era ladrão, assaltante, criminoso, perigoso. E as pessoas escolheram: não queremos a paz, nós não queremos a Jesus, nós não queremos ali, nós queremos o crime, nós queremos a destruição, nós queremos a crueldade. Porque é isso que Barrabás significava. E outros gritavam: que o sangue dele recaia sobre nós. Versículo 38. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus.
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, um outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Tem pessoas que nem, sabe, em um momento de dificuldade, um momento ruim, tem pessoas que não se rende, ela mesmo ali tendo, sabe, sofrendo, ela continua sendo mal. Não enxerga um palmo à sua. Às vezes nós ficamos, né? Nós que somos cristãos, nós pregamos a palavra e nós incentivamos, nós falamos para que todos sejam salvos, mas precisamos entender que nem todos serão salvos, porque da dureza do coração tem pessoas más, tem pessoas que nunca aceitarão a verdade. Isso é duro dizer, mas é a verdade. Tem pessoas que não aceitarão de hipótese alguma o Cristo. Não dá para entender a cabeça de uma pessoa assim. Mas se até Jesus não interviu nisso, por que eu e você vai intervir? O que cabe é, muitas das vezes, o silêncio, como Jesus fez. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa sobe o nível de maldade, uma outra pessoa consegue compreender que ele já passou todos os limites e consegue observar diante daquela maldade que ele é pecador. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Enquanto aquele zombava, ele dizia: rapaz, você nem mesmo estando nessa situação, você tem compaixão. Aí ele traz outro detalhe, ele fala: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Interessante essa tradução, né? Essa tradução, a Almeida fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa tradução está dizendo: lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Essa tradução eu concordo mais com ela. Está dizendo assim: na sua vinda. Ele creu no que Jesus estava falando. Lembra de mim, não me deixa aqui, porque eu creio. Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Para mim e para você é uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma redenção. Desse dia que Jesus falou para aquelas mulheres, haverá um dia terrível, um dia que Jesus recolherá a sua amada igreja. Mas para aquele que não estiver vivo, quando este grande ato acontecer, e partir nessa vida antes, e partir com Cristo, ainda hoje estará com Cristo no paraíso. Aquele homem entendeu. Ao ver a salvação diante dos seus olhos, ele não perdeu o momento, perdeu o tempo e disse: lembra de mim, mestre.
Assim como Simeão que pegou Jesus no colo e disse: Deus, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Como eu estava dizendo há pouco, até aquele momento não havia salvação. Até aquele instante da crucificação, aquele momento, Jesus falava da salvação, Jesus falava que era necessário um justo pagar, e Jesus estava, até aquele momento, ainda existia uma promessa, um plano perfeito sendo cumprido. Aí a partir do momento que Jesus fala: é hoje, filho, é hoje eu mudo a história. E todos esses escarnecedores, todos esses que zombam, todos esses vão continuar a zombar, mas aquilo que eu estou prometendo a você, nenhum deles provarão. Porque tem pessoas esperando aqui nesse mundo, aqui nesse plano, mas aquele que serve a Cristo tem que fazer planos, não é aqui, é lá no céu. Por isso, quando Jesus morre e ressuscita, o plano perfeito foi concretizado. E é por isso que eu me alegro. É por isso que hoje eu estou aqui, é por isso que eu ainda continuo, é por isso que eu não desisto, é por isso que você não pode desistir, é por isso que nós não podemos desistir. Haverá dias difíceis, haverá dificuldade, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. A igreja, ela é necessária, mas mais importante que o templo é Jesus, mais importante do que o meu acho é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus acha. Deixemos com essas bobagens e nos apeguemos à palavra de Deus. Feche os teus ouvidos, porque as pessoas colocarão à prova a sua fé, mas você não precisa respondê-las. Você precisa ativar o seu coração, ativar a sua mente na palavra. Medita nela de dia e de noite. Faça dessa palavra a teu travesseiro, coloca ela no teu coração, coloca debaixo dos braços, abre, lê, medita, leia todos os dias, guarde, ouça, coloque no celular, coloque o áudio, ouça, medite, coloque ela entranhada, porque ela será a nossa única saída. Porque a palavra de Deus é a única que tem o poder de nos dar esperança. Porque ela não é baseada em contos, ela é baseada em verdade. Por isso que Jesus sempre dizia: em verdade eu te digo. Aqui existem promessas verdadeiras, não é promessa de político, não é promessa de homens, é a promessa do Todo-Poderoso, que está sentado sobre o mais alto e sublime trono. Aquele que pega os doutores, pega os reis desse mundo e coloca prostrado aos seus pés. Jesus está permitindo que o Brasil enfrente, passe por essas coisas, porque o Brasil tem sido omisso, o Brasil tem permitido que a nação sofra. Então Deus permite, porque os olhos de Deus estão passeando sobre toda a terra. A omissão, a rendição dos homens diante do Deus Baal, porque ele só mudou de nome, mas ele continua ativo, e as pessoas estão prostradas, estão na igreja, parece igreja, mas na verdade não é. No centro não tem Cristo, no centro tem um bezerro, e a adoração não é para Jesus. Mas ainda existe um povo, ainda existem os remanescentes, são poucos, mas existem. Deus tem guardado as suas igrejas, o seu povo fiel, os seus pastores fiéis, os seus líderes fiéis. Deus tem guardado esses, vai chegar um momento que o Senhor precisará de mim, de você. Porque uma coisa eu sei, a justiça de Deus virá sobre este país, sobre as autoridades, sobre os líderes do Congresso.
A justiça de Deus virá sobre o Congresso Nacional, a justiça de Deus virá sobre o Senado Federal, a justiça de Deus virá sobre o Supremo Tribunal Federal, os 3 poderes que comandam este país. A justiça virá sobre os líderes, sobre os cães gulosos que estão à frente de grandes templos, que perdendo a oportunidade de levar um grande número de pessoas para o céu, e eles estão conduzindo as pessoas à perdição, ao caminho do inferno. A mão de Deus virá sobre os omissos, a mão de Deus virá, porque toda a justiça vem do Senhor e não do homem. A mim e a você nos resta orar e pedir ao Senhor misericórdia, mas o juízo de Deus virá sobre essa nação, sobre os corruptos, e não poupará ninguém. Por isso precisamos nos apegar ao Senhor e falar ao máximo de pessoas: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Observe que João não saía atrás de ninguém. João pregava e disse, quando eles chegavam até João, João dizia: arrependam-se. Eu não preciso aqui ficar maquiando a palavra, precisar fazer coisas magníficas para que atrair as pessoas. A palavra de Deus é o suficiente, arrependimento é o suficiente, mas a dureza do coração das pessoas não tem permitido essa palavra acessar o coração. Então não serei eu que conseguirei. A partir do momento que eu prego e eu digo arrependam-se, e as pessoas não vêm a Jesus, é porque o coração delas estão endurecidos. E quem nos garante que não foi o próprio Deus que endureceu? Porque a Bíblia diz que o Senhor os entregou às suas paixões, às suas hipocrisias. Amém? Vamos orar. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nação, e que Ele não venha, Senhor, não venha antes que façamos a nossa parte. Creio eu que o Senhor ainda não retornou, porque tem muita coisa a ser consertada. O meu desejo era que o Senhor voltasse hoje, mas ainda tem pessoas que precisam voltar. Quem sou eu para desejar algo, mas é a minha alma gritando. Mas o Senhor nos falou, nos avisou: estejam prontos, apenas estejam prontos, porque o que há de vir virá e não tardará. Uma coisa é certa, Ele virá. Por isso tenha misericórdia daqueles que ainda não entenderam. Tenha misericórdia dos filhos que não voltarão para casa ainda. Voltem, corram. Corra enquanto ainda dá tempo, porque ai daqueles dias que desejarão não terem nem nascido. Por isso eu te agradeço, Senhor. Toma nossa vida em tuas mãos, nossa casa, nossos filhos, nossos amigos. Usa de misericórdia para conosco. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela negligência. Nos perdoa. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. Olha para a gente com teu olhar de misericórdia. Olha para esse povo, olha para nós. Olha para nós, olha para nós. Eu sou grato ao Senhor. Leva-nos em paz e em segurança. Nos dá uma semana abençoada. A Santa Ceia no domingo, que o Senhor possa nos visitar neste lugar. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.